Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, dia 6 de fevereiro, segunda-feira da quinta semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos para a homilia diária. Então, bem-vindos à nossa homilia. Quem pela primeira vez nos encontra aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o joinha, o like. Isso é muito importante para nós, tá bom? Vamos ao evangelho de hoje. Hoje a igreja proclama o evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56, e diz assim: Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra da sua veste. E todos quantos tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos mostra que, olha que bonito, eu já vou começar grifando no meu verde palmeiras o versículo 54. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Que lindo isso, reconhecer Jesus. Mas o evangelho foi escrito, sobretudo, para as pessoas que estão dentro da barca. Não só para essa multidão, mas parece que a multidão reconhece mais rápido que quem está dentro da barca, porque todas as vezes que Jesus atravessou com os discípulos na barca, em 2 vezes teve tempestade, teve temporal, e Jesus acalmou, dominou mesmo o mar, a tempestade, a natureza, e os discípulos se colocavam aquela pergunta: quem é este homem que até acalma o mar? Portanto, os discípulos estão num caminho junto com Jesus. Se atravessar o mar é atravessar também, da descrença para a crença, para a fé. Atravessar da dúvida para a certeza, a clara evidência da fé. Quem é Jesus e o que ele pode. Mas no coração da multidão, isso também já está acontecendo. Imediatamente reconheceram Jesus. E veja como é importante nós reconhecermos Jesus na nossa vida, na nossa história. Lá no nosso passado, desde quando a gente nasceu até hoje, no agora da nossa vida, nos fatos que nos aconteceram, acontecem, nas pessoas que fazem parte da nossa vida. Reconhecer Jesus na palavra, no evangelho de cada dia, reconhecer Jesus na oração, reconhecer a presença de Jesus através da igreja, da comunidade, reconhecer Jesus através e a presença dele na nossa devoção ao glorioso São José. Minha gente, por esses dias eu escutei um testemunho de um homem, o Sebastião. Ele veio à missa aqui em Alto Piquiri, E num desses dias de semana, 6 da manhã, um dia chuvoso, e eu vi que não era daqui, Depois ele veio se apresentar. E ele, por um tempo, por 2 anos, por questão de trabalho, morou em Jerusalém, Morou lá na Terra Santa. E ele dizendo que no tempo da Covid começou a nos acompanhar e teve um dia 19, todo 19 a gente celebra a missa de São José, a missa 6 da manhã e a missa 19h30, a missa do impossível. Só que aqui é 6 da manhã, lá é 11 da manhã. E ele foi à igreja de São José, lá onde se sabe que foi a carpintaria de São José, hoje tem uma igreja. E ele foi lá, levou o celular para assistir a nossa missa de São José aqui, dentro da igreja da carpintaria, onde São José foi carpinteiro. Olha que lindo isso. Por quê? Porque nessa devoção a São José, esse nosso irmão, o Sebastião, e tantos de nós, reconhecemos imediatamente que tem Jesus ali, Jesus para nós, através do glorioso São José, que tem Jesus para nós. Jesus está ali na homilia diária, na oração de cada dia. Então, esse reconhecer Jesus, porque ele pode estar passando batido na nossa vida, na nossa história, Às vezes ele está tão perto, tão próximo, tão acessível. Às vezes ele nos convida a algumas coisas que vão nos ajudar a reconhecê-lo melhor ainda, como no testemunho que eu estou partilhando aqui com você. Para ele, naquele dia, teria mais Jesus se ele assistisse à missa aquele dia lá em Nazaré, lá na carpintaria de São José. Então, às vezes, o Senhor nos convida, nos dá impulsos interiores. E nisso a gente vai aprendendo a reconhecer o Espírito Santo nos convidando para aquilo que nos ajuda a reconhecer Jesus, os modos como, através dos quais Jesus se manifesta a nós, se torna concreto e presente na nossa vida. Mas aí nós vemos
que existe uma outra coisa na nossa vida que parece que abre os nossos olhos, né? O sofrimento, a doença, a dor, a impotência diante do sofrimento da minha família, das pessoas que eu amo, porque aí reconheceram Jesus imediatamente. E o que eles faziam? Percorrendo toda a região, iam de muitos lugares, levavam seus doentes, deitados em macas, em camas, né, para o lugar onde ouviam falar que Jesus ia estar. Onde é que Jesus vai estar? Ele vai passar por ali, então vamos até ali. De novo, aquele nosso irmão, o Espírito Santo, colocou no coração dele. Jesus hoje vai se fazer ainda mais presente para você, se você assistir a missa de São José, dentro de uma igreja de São José, levou lá o celularzinho, sentou no canto e ficou assistindo. Veja, onde ouviam falar que Jesus estava. Então nós temos que ir onde Jesus está. E Jesus está onde? Na igreja, na Eucaristia, na oração diária, nos sacramentos que a gente recebe ou não recebe, no sacramento da confissão, do qual a gente às vezes está correndo. Percebe? Nós precisamos ir onde o Senhor está. Eles iam onde ouviam falar que Jesus estava. Por isso a gente precisa conhecer a palavra, conhecer os sacramentos, conhecer a doutrina da igreja. E nos povoados, né, cidades, diz o Evangelho, campos onde Jesus chegava, né, colocavam os doentes nas praças, pediam para tocar ao menos a barra da sua veste, e todos quantos o tocavam ficavam curados. A barra da veste de Jesus no Evangelho é uma parábola, é um jeito de dizer, essa extensão de Jesus, que é um jeito da gente falar dos sacramentos e dos sacramentais também da nossa fé. É um jeito da gente ser tocado pelo Senhor, a água benta que nos toca. Não é Jesus mesmo me tocando, assim como a roupa dele não era ele, a água benta não é ele, mas é um sacramental, um escapulário, uma medalha, essas coisas que são como que uma extensão de Jesus, né? Mas sobretudo os sacramentos da fé e sobretudo o sacramento maior da Eucaristia, que é o próprio Jesus, é essa roupa dele que nos toca. As pessoas iam com fé. Nós vemos aqui que as pessoas se mobilizavam para ir onde ouviam falar que Jesus estava, né? Então, queridos, peçamos hoje a Deus essa graça que nos move, não é? Essa graça que nos movimenta. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, Jesus e seus discípulos chegaram a Genezaré. Está localizado a oeste do Mar da Galileia. E ali nós temos novamente doentes e multidões que vão até Jesus. Mas uma coisa chama a atenção. Aquelas pessoas, elas procuravam pelo menos tocar na barra da veste de Jesus. O que os judeus traziam na barra de suas vestes? Nós temos lá no Antigo Testamento um pedido que está na lei de Moisés, que era trazer certas borlas nas vestimentas. Eram como que se fossem uns arranjos que eram colocados lá nas barras da vestimenta. Isso está em Números capítulo 15, versículos de 38 a 40. Este tipo de vestimenta própria dos judeus mostrava que eles deveriam se recordar sempre dos mandamentos de Deus. Então era um sinal que tinha na própria roupa para lembrar: eu preciso cumprir com os mandamentos de Deus em todos os momentos da minha vida. E aqui neste evangelho, muitos querem tocar na barra da veste de Jesus. Possivelmente é nesta localidade, neste lugar onde recordava os mandamentos que deveriam ser cumpridos. E este povo confia e tem fé em Jesus. Este ato de tocar, ao menos, a barra da veste de Jesus é um sinal, e não apenas um ato mágico ou instantâneo que pudesse então fazer magias na vida da pessoa. É um ato de fé. E aqui temos também uma prefiguração, ou seja, uma figura do que vai acontecer no futuro com os 7 sacramentos na igreja, que tem diversos sinais. Sinais estes que nos recordam algo invisível que acontece na hora do sacramento, que é a graça de Deus que está ali tocando a vida da pessoa através dos sacramentos. Todos querem tocar a barra da veste de Jesus. E este sinal é um sinal de fé, que nós saibamos buscar os sacramentos sempre num contexto de fé.
saibamos buscar a bênção de Deus num contexto de fé e não num contexto supersticioso ou cheio de realidades mágicas. Não, num contexto de verdadeira fé cristã. Nós confiamos em Deus e cremos que através dos sinais sagrados, que são os sacramentos, Ele toca a nossa vida. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta segunda-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o martírio de santos japoneses, São Paulo Miki e seus 25 companheiros mártires. Qual é a história destes santos? Veja, o Japão foi evangelizado por São Francisco Xavier e, no espaço de menos de um século, quase 500 mil de japoneses já tinham se convertido para o catolicismo. Tudo estava muito bem e o imperador achava tudo isso muito normal. Até que, finalmente, naquelas insídias do inimigo, o imperador foi convencido de que a evangelização estava acontecendo porque os espanhóis pretendiam invadir o Japão e o Japão perder a sua independência. Então o imperador mandou massacrar os cristãos, tornou o cristianismo absolutamente ilegal no Japão e perseguiu de forma sangrenta aos cristãos. Nós celebramos hoje 26 desses gloriosos mártires que foram levados numa espécie de procissão macabra de Osaka até Nagasaki por 800 quilômetros, sendo provados, torturados ao longo do caminho. Dentre esses mártires havia jesuítas, franciscanos e leigos. E eu gostaria de chamar a atenção para os 3 mais jovens, não é? O Tomás, o Luís e o Antônio, que eram acólitos. E que este exemplo destas vidas de mártires sirva verdadeiramente para inspirar os nossos jovens que são acólitos de coroinhas e que sobem ao santo sacrifício do altar com os sacerdotes, para que sejamos também dispostos a subir à nossa cruz quando Deus assim aprouver. Vejam, estes 3 adolescentes de 12 a 15 anos de idade ofereceram suas vidas por amor a Jesus. Né? Ali nós vemos com clareza que tal era o heroísmo deles e o amor por Jesus que chegou a comover os próprios carrascos. Aqueles que iriam executá-los ficaram comovidos de ver a fé, o destemor e a bravura desses meninos. Um dos carrascos ofereceu ao pequenino Antônio: olha, se você vier comigo e for meu escravo, eu compro você. E você vai estar libertado, não vai precisar morrer. O Antônio foi então ao Frei Pedro e disse: Frei, ele está me oferecendo o resgate. E eu posso? O Frei então disse: pode, se ele for deixar você continuar sendo cristão. Então ele se voltou para o homem e disse: eu estou disposto, mas eu tenho que continuar sendo cristão, senão nada feito. Como o carrasco disse que ele deveria deixar de ser cristão, o menino alegremente abraçou a cruz de Cristo. E digo alegremente porque realmente, né, eles, os meninos, os acólitos que tinham aprendido a cantar cânticos e salmos, já pregados à cruz e morrendo, começaram a entoar hinos, começaram a cantar alegremente, edificando a todos que estavam ali, comovendo as pessoas diante daquele espetáculo de fé. Quando finalmente eles foram mortos com lanças e a voz deles se calou, aconteceu que Deus confirmou aquele martírio com milagres imediatamente.
os corpos foram deixados na cruz, mas os corpos ficaram incorruptos durante dias e dias, até que finalmente o corpo do Frei Pedro, São Pedro hoje, começou a deixar sair sangue abundantemente, e as pessoas todas se reuniram para ver aquele espetáculo do sangue que brotava do Frei Pedro. Então, em outro lugar distante dali, Deus confirmou a santidade do Frei Pedro e do seu pequeno acólito Antônio. E eles foram vistos no altar. Frei Pedro celebrando missa. E o pequeno Antônio, como sempre, acolitando. Ali, uma visão que permitiu que víssemos aquilo que acontece no céu. Aqueles que são sacerdotes e acólitos aqui na terra, um dia estarão juntos no céu, oferecendo o sacrifício eterno de louvor. Mas isso, se oferecerem aqui neste mundo, o sacrifício de suas vidas. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.